Senhor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela reflexão que podemos ter com base na Tua palavra, que o Senhor preservou até os nossos dias e que nas mãos de outros irmãos e irmãs chegou até a nossa língua e temos o privilégio, Pai, de poder desfrutar disso, de conhecer-Te melhor por meio dela. Nos ajude, Pai, não somente a conhecê-la, mas de fato vivê-la, experimentá-la. Se emocionar com aquilo que o Senhor nos conta nessa história de redenção. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A gente separou esse tempo como igreja, como eu falei no início, para termos algo muito maior do que um dia religioso. Apesar desse nome ser bem conhecido, Páscoa, isso não tem nada a ver com coelhinhos e com chocolate, como vocês já sabem. Mas também não tem a ver com esse suspiro, né? Que eu acho que vocês ganharam quando entraram aqui. Mas tem a ver sim com o suspiro daquele homem que foi o protagonista da história, ou da maior história de amor que esse planeta já testemunhou. Daquele homem que foi até o último suspiro. Depois de muita dor, depois de muito sofrimento e muito sangue derramado, para que nós não precisássemos passar pela morte. Assim como o povo de Israel, cerca de 1500 anos antes do nascimento de Jesus, o povo que Deus havia escolhido para cuidar como se fosse um filho, ele estava escravizado lá no Egito. Mas Deus havia escolhido um homem, Moisés, para que liderasse todo o povo de Israel para um lugar que ele já há anos havia prometido que levaria o seu povo. Mas o faraó, o líder dos egípcios, não queria abrir mão dessa mão de obra daquele povo que havia levado o Egito, muito provavelmente à prosperidade, desde a chegada de José, filho de Jacó, há dezenas de anos antes daquele momento. Moisés, ele avisou o faraó o que aconteceria, mas ele não cedeu. E por isso toda aquela geração sofreu diversas pragas, até que chegou a 10ª praga. Por meio de Moisés, o povo de Israel ele foi orientado sobre o que fazer. E dentre algumas dessas coisas estava o passar o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, nos batentes das portas das suas casas, daquelas famílias. E isso faria com que um anjo da morte passasse sobre essas casas, que não entraria nessas casas para que, como havia dito o Senhor, tirasse a vida dos primogênitos. É isso que significa a Páscoa, é passar por sobre, ou passar sobre. E o que então aconteceu com esse cordeiro? O símbolo disso é de que Israel seria liberto em razão daquele sangue derramado desse cordeiro que havia sido sacrificado para dar do seu sangue para proteger das famílias de Israel. A Páscoa, para o povo de Israel, ela foi instituída, era parte da legislação de Israel para se lembrar dessa libertação. Foi a lembrança de que um cordeiro morreu para que vidas fossem poupadas. E não somente para se lembrar, ou somente fazer nesse dia, mas fazer enquanto houvesse vida. Em Êxodo 12, nós lemos: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Tanto a Páscoa que aconteceu no Egito, como toda a Páscoa que o povo de Israel celebrou até a vinda de Jesus, serviu como uma sombra. Numa sombra você não consegue identificar os detalhes, você não consegue ver além daquela silhueta, os detalhes. Nós aprendemos com o que aconteceu séculos depois, quando o Messias, o mais incrível Cordeiro de Deus, veio ao mundo e se sentou na mesa com os seus discípulos para dizer: isto é o meu corpo, oferecido por vocês, façam isto em memória de mim.
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele estava dizendo isso ao mostrar o pão e o vinho. Eu sou o novo cordeiro, minha morte será a vossa libertação. Mas não mais do Egito, mas do pecado. Não mais das mãos do faraó, mas da culpa e da morte eterna. Naquela semana foi quando Jesus entrou em Jerusalém como um rei, aclamado com louvores, com ramos, mas que em poucos dias ele estava no corredor da morte. Ele foi trocado por um ladrão, zombado, esbofeteado, despido, torturado e finalmente crucificado. Por quê? Porque ele nos amou. Porque ele nos amou até o último suspiro. Ele aguentou, ele suportou, até que disse: está consumado. Nós não temos condições de imaginar a dor que Jesus sentiu, física, emocional, espiritual. Horas antes do seu último suspiro, Jesus orou ao Pai e pediu: se for possível, afasta de mim esse cálice. E os relatos bíblicos dizem que Jesus chegou a suar sangue. Tal era a aflição que ele sentia. Lembre-se, Jesus também carregava tudo o que há de ser humano. Ele era Deus, sim, mas ele também era humano. E até por isso ele serviu como um perfeito substituto pelos nossos pecados. Como a Bíblia ensina, os pecados eles devem ser pagos, eles devem ser expiados. E Jesus pagou no nosso lugar. E eu sei que isso, talvez especialmente para vocês pequenos, pode ser ainda complicado de entender. Mas a verdade é que algumas coisas até são impossíveis de se entender plenamente. Como, por exemplo, nós temos, eu falo para todos nós aqui, um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. O nosso entendimento só consegue ir até onde Deus nos mostra. E até mesmo os discípulos de Jesus ficaram confusos, mesmo tendo aprendido com ele durante 3 anos e meio talvez. A expectativa deles, como muitas vezes é a nossa, era bem diferente da expectativa de Deus. Naquele dia após a crucificação, naquele sábado, ninguém conseguia fazer sentido do que estava acontecendo. Pela leitura do capítulo 24 de Lucas, nós sabemos que algumas daquelas grandes expectativas daquelas pessoas é que Jesus fosse o libertador daquela opressão, da escravidão romana, semelhante ao que Moisés fez no Egito. Mas o plano de Deus era outro. E o 3º dia da morte de Jesus se aproximava. E Deus é fiel. Por isso, o túmulo em que Jesus tinha sido colocado estava aberto e vazio. Jesus havia dado um novo suspiro. Ele tinha um novo fôlego. Um fôlego que muitos depois dele também darão. Porque no poder de Deus, todos que têm fé em Cristo, como diz as Escrituras, ressuscitarão para a vida. Alguns homens relataram sobre a ressurreição de Jesus, mas dezenas testemunharam. A ressurreição foi uma realidade histórica da qual o mundo em que vivemos por si só é incapaz de acreditar. Eu e vocês que cremos, só temos fé porque Deus abriu os nossos olhos, porque Ele quis que nós também pudéssemos ter um novo fôlego de vida, um novo propósito de vida, e que as nossas vidas servissem tanto para espalhar essa notícia, quanto para espelhar esse homem-Deus que nos salvou. A ideia é que nós façamos isso até o nosso último suspiro. Irmãos e amigos, a Páscoa apresenta
a maior história de amor que o mundo já conheceu. Jesus foi até o último suspiro por mim, por vocês, e eu acredito que Ele foi por cada pessoa que passa pela nossa vida. Não teve uma pessoa sequer pela qual Jesus não morreu. E eu tiro isso de 1 João, capítulo 2, versículo 2, quando ele diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, João ele está escrevendo para irmãos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu entendo que a morte de Jesus foi para todos, mas eu também entendo que nem todos desfrutam disso. Só desfrutam do maior amor que esse mundo já conheceu aqueles que creram na mensagem da verdadeira Páscoa. Naqueles que entenderam o preço do último suspiro de Jesus na cruz e depois do primeiro fôlego que Ele deu quando ressuscitou dos mortos. E então confiaram no que a própria Bíblia chama de Evangelho. Essa boa notícia que, quando crida, nos transforma e nos coloca eternamente ao lado de Deus. Amém? Então eu gostaria de investir com vocês alguns minutos, orando a Deus. Eu diria que nós poderíamos começar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Goste você ou não, essa é a contribuição que nós damos para a nossa salvação. Isso é a razão pela qual Jesus Cristo derramou sangue puro naquela cruz. É isso que fez Ele morrer por nós. Quando ensinamos as crianças sobre pecado, nós dizemos que é tudo aquilo que pensamos, fazemos ou falamos que não agrada a Deus. O que é que vocês têm pensado, feito e falado que não agrada a Deus? Então a ideia é que a gente pudesse, em alguns segundos, talvez um pouquinho mais de um minuto, conversar com Deus e pedir perdão e pedir a ajuda dEle para que nós não pecássemos novamente. E depois eu trago mais uma razão para a gente orar. Pode ser? Nessa situação a gente pode fazer isso em silêncio. Cada um fecha seus olhinhos, abaixa sua cabeça, se assim é melhor para você conversar com Deus. E a gente faz isso um pouquinho, tá bom? Nesse segundo ponto, eu queria pedir para 3 voluntários orarem por essa razão, para louvar esse nosso tão grandioso Deus, que tem esse tão grande amor por nós. Quem poderiam ser essas 3 pessoas? José Alberto, nosso Beto, obrigado. Josué. Dou-lhe uma. Karen. Pode ser nessa ordem, por favor. Amém. E nesse terceiro momento com 2 pontos, eu queria pedir para que talvez pudéssemos estar com outra pessoa, seja que está do seu lado, seja um pouquinho distante, mas que você não estivesse sozinho, orando por essas razões, juntos, pela gratidão pela fé, e também pedindo para que a gente tenha coragem e amor para testemunhar. Como eu disse há pouco, Jesus realmente deu um último suspiro, ou foi até o último suspiro, sem pecado para nos salvar. Mas nós também temos a tarefa de, até o nosso último suspiro, falar desse amor tão grande. Então que Ele nos dê coragem, que nos dê sabedoria, que nós aproveitemos bem essas oportunidades. Podemos fazer isso agora? Então, com talvez quem estiver do seu lado, talvez um pouquinho mais distante de você, você olha para essa pessoa e fala, é com essa pessoa que eu vou orar. Mas não ore sozinho, preferencialmente não sozinho, tá bom? Então, em gratidão e petição por coragem e amor para testemunhar. Depois eu termino com uma oração. Senhor, eu
concluo esse momento que temos juntos, orando ao Senhor com meus irmãos e com as minhas irmãs, agradecendo pela fé que o Senhor nos deu ao abrir os nossos olhos, ou contribuiu com o nosso coração, influenciou todo o nosso ser, para que olhasse além deste mundo e visse a verdade. Essa verdade que tem sido dita pela natureza desde a criação e que de forma especial veio em Jesus Cristo. Ao contemplarmos, Pai, tudo aquilo que Jesus fez por nós, não há outra opção senão nos rendermos a estes fatos históricos e entregarmos a nossa vida para Ti, Senhor. Sendo que uma oferta que somos nós os maiores beneficiários, Pai, de tudo isso. O Senhor transforma os nossos corações, o Senhor nos dá a vida eterna, e tudo isso foi a custo da vida do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Foi esse, Pai, o ressignificado da Páscoa, que uma vez lá no Egito, teve o sangue do Cordeiro que foi sacrificado para salvar o primogênito daquelas famílias. E o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, como João Batista apontou, morreu em nosso lugar para que não somente os primogênitos, mas todos nós fôssemos libertos do pecado, da escravidão do pecado, da opressão, Pai, que Satanás poderia nos dar. Obrigado, Pai, obrigado por tamanho amor em enviar Jesus. Jesus, obrigado por tamanha coragem, sacrifício que o Senhor fez por nós. Ao Espírito que habita em nós e nos ajuda, faz com que nós consigamos andar nos caminhos do Senhor. Pai, como nós cantamos, louvado seja o Teu nome, digno é o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, que em cada ano a gente se lembre disso quando a Páscoa chegar. Foi instituída para Israel como lei, mas para nós que seja um prazer nós separarmos tempo para orar, para celebrar, para comemorar e para divulgar esses acontecimentos, Pai, para aqueles que estão ao nosso redor, para quem o sangue de Jesus também foi derramado. Eu oro, Pai, tudo isso para que nós, enquanto comunidade, nós possamos louvar o Teu nome em tudo que nós fazemos, para a honra e glória do Teu nome, até o nosso último suspiro. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.